ao sistema de saúde, nós vamos agora falar sobre o módulo de agenda e de escala. Eu já deixei o módulo aberto aqui. A autenticação é a mesma, né? O ramo do MPU, e-mail institucional e a senha da rede. Esse módulo a gente vai usar em duas circunstâncias diferentes. Nós vamos usar na hora de configurar a escala dos profissionais de saúde e nós vamos usar na hora de agendamento e recepção de pacientes, né? Então nós temos basicamente dois usos aí. No momento em que a gente se conecta a esse módulo, ele nos pergunta, olha, qual que é a unidade de saúde que a gente está associado. Então ele vai exibir aqui, de acordo com quem se loga, apenas aquelas unidades a quais vocês estão associados. E dentro da PGR aqui, que é a selecionada, qual que é a unidade de saúde, né? Lembra que eu falei que na PGR nós temos duas recepções, né? Duas sistemáticas de atendimento. Então eu vou colocar aqui o térreo. E na recepção nós temos diferentes guichês. Então eu vou associar um desses guichês aqui. Ó. No momento em que a gente definir essa configuração como padrão aqui para a gente usar esse módulo, vocês vão perceber duas mudanças. Uma primeira mudança é que ele se tornou visível essa parte aqui de baixo, chamada aqui, esse controle de senhas. Então, por meio dessa consulta aqui, ó, é que nós vamos acompanhar a circulação dos pacientes na nossa unidade de saúde. Então, a gente vai ver os pacientes que estão na recepção, aguardando chamados em assistência, os pacientes na área de assistência, né, que é enfermagem e saúde bucal, aguardando chamada, sem as chamadas de já em atendimento, e nos consultórios, quem está aguardando chamada, aguardando pronto atendimento, já foram chamados em atendimento já. Tá? Então isso aqui é como se fosse um mapa dos pacientes que estão na unidade de saúde naquele momento. E a outra opção que se tornou visível, que não estava antes, é essa opção de recepção. Essa opção a gente vai usar na hora de receber os pacientes. Tá? Então nós vamos falar nesse primeiro vídeo sobre a questão de escala primeiro. Depois nós vamos entrar nas outras opções, tá certo? Essa opção de escala é onde a gente vai configurar a escala dos profissionais de saúde. A escala e a agenda, né? São dois conceitos muito importantes que para quem está acostumado com o sistema anterior que a gente usava no MPF, esses dois conceitos eles estavam muito relacionados. Então, quando a gente falava, por exemplo, que a gente ia alterar a escala de um médico, no fundo a gente estava alterando a agenda dele, porque os dois conceitos significavam a mesma coisa. Nesse novo sistema de saúde são conceitos diferentes. Então, quando a gente fala de escala, a gente está falando de um certo planejamento, quer dizer, eu vou assim planejar quais os horários que um determinado médico ou a minha equipe de profissionais de saúde vai atuar, em que momentos, em que serviços, enfim, eu faço um certo planejamento. Isso que a gente chama de escala. No momento em que eu pego esse planejamento e eu converto isso em agenda, existe uma funcionalidade, a gente vai ver isso, quando eu converto essa escala em agenda, aí sim o horário se torna disponível para marcação de consultas. Tá? Então, somente no momento em que esses horários estiverem disponíveis na agenda é que o paciente pode marcar uma consulta. Até lá, quando for apenas escala, é apenas uma configuração, apenas um planejamento. Tá? Então, no vídeo seguinte, nós vamos ensinar, então, como nós fazemos essa configuração de escala, como é que a gente gera esses horários em agenda e como é que a gente altera a agenda diretamente, tá certo? Até lá!